Olá, meu amigo, minha amiga, estou aqui com muito prazer recebendo você que está aí deste lado. Nós vamos começar hoje o nosso primeiro episódio do Idealcast. Estou aqui, Everton Quirino, como apresentador deste programa e com muita felicidade no coração. Quem divide a bancada comigo aqui é Matheus Colombo, um especialista digital, está conosco aqui. Né, Matheus, muito obrigado por ter vindo, obrigado por participar de tudo isso aí. Quer dar um recado pro pessoal? Fica à vontade. Claro. Obrigado, Everton, obrigado ao pessoal que está assistindo, né? Convite, essa honra estar ao lado do Paulo aqui. Primeiro programa aí do Idealcast e vamos bater bastante papo aí, divertir a galera. Com certeza. Então, nada mais justo do que a gente começar, Matheus, o primeiro episódio, com o José Paulo Pereira, CEO do Grupo Ideal Trends, e vai falar um pouco de vida, um pouco de negócio conosco, né? E durante esse podcast a gente vai entender a trajetória do José Paulo. Tudo bem, José Paulo? Como é que você está? Tudo bem, Everton, tudo bem, Matheus? Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, vai ser um papo muito legal. Essa onda de audiocast, podcast é uma coisa muito legal que aproxima a gente da audiência, né? Uma coisa livre, legal. Tenho certeza que vai ser muito bacana esse bate-papo. Obrigado pela oportunidade. Muito bom, muito bom. Pessoal, nós já vamos começar. Se vocês quiserem interagir um pouco conosco depois aí no bate-papo, no chat, deixar sua pergunta, fique à vontade. Esteja conosco, esteja sempre perto de nós, porque da onde tem conhecimento bom é que vai transformar a sua vida, vai transformar a tua família, a sociedade num todo. Nós estamos focados em transformar a tua vida, seja o âmbito que for. Então, aprenda um pouco conosco aqui, com o nosso dia a dia. E nós vamos começar falando algo interessante. José Paulo, nós sabemos que todos nós que estamos nessa mesa somos de origem humilde, né? E você sempre conta uma história da sua mãe, que ela põe uma sacola plástica no seu tênis. Nós queremos começar o bate-papo de hoje em cima disso aí, né? E a partir daí nós vamos traçar uma trajetória, todos nós três juntos aqui, sobre o todo. Cada um vai falar um pouco de si, mas queremos saber de onde você saiu, onde você chegou e o que você pode trazer para a sociedade dentro de tudo que você aprendeu. Mas essa história eu acho ela muito interessante, muito boa. Pois é, essa história remonta aí quando eu tinha 6, 7 anos de idade, eu estudava em escola pública, né? E da minha casa até a escola não tinha asfalto. Então, quando chovia, era dureza, né? Então, a minha mãe punha o saco de plástico nos pés da gente. Eu tinha o conguinha, conga. Quem lembra de conga? Eu lembro. Não é da minha época. Eu lembro do conga. Não lembro. Bamba Cabeção. Que chute. Você teve que chute? Eu tive o Bamba Cabeção e o que chute. Pois é, eu tinha E aí eu tinha um conguinha, minha mãe tinha o conga de ir para a escola e ela punha 2 sacos de plástico e amarrava na ponta da embalagem. E a gente ia para a escola, né? E tinha umas pedras que pulava, porque às vezes encharcava. Então era realmente um desafio. E aí chegava na escola, às vezes furava o saco de plástico e aí ela substituía o conguinha que ela levava na bolsa. Se não furasse, seguia com aquele, né? Mas normalmente furava. E aí ela trocava. E a professora Nilza, né? Eu lembro até hoje da 3ª série, uma vez comentou que eu era uma criança que estava sempre limpinha, arrumada. E aí conversou com a minha mãe numa reunião de pais e tal, e a minha mãe explicou dos cuidados que ela fazia. Na época meu pai não tinha carro e tal, mas são lembranças assim muito especiais que eu tenho com carinho da minha mãe pelo cuidado, né? Eu digo que a minha carreira profissional foi grande parte moldada pelo cuidado dos pais antes mesmo de ir para a escola, né? Então eu nasci no Rio Bonito, zona sul de São Paulo. Então, essa é uma das histórias, né, que eu tenho da escola, minha mãe levando da casa para a escola, isso mesmo, da sacola. E o conga, se perdesse a palmilha, Matheus, doía o pé, porque ele tinha uns quadradinhos dentro, cozinhava e doía o pé. Né? Paulo, ainda nesse assunto, a gente quer fazer uma pergunta direta para você. Você era bom aluno, Paulo? Não. Mediano. Mediano, não era bom, não. Não era bom. Na realidade, não era. Eu procurava fazer ali as coisas, mas na média, assim, não era algo acima da média, não. Não gostava de estudar, Paulo? Não, na realidade eu fazia o que precisava fazer, né? Mas não, acho que o gosto pelo estudo veio um pouquinho depois, quando eu li um livro do Marcos Reis chamado Mistério dos 5 Estrelas, que a professora introduziu a literatura, né? E aí eu comecei a ler e naveguei na história. É um livro que contava um mistério de um hotel que aconteceu um assassinato e tal. E aí eu entrei no mundo do artista e foi uma coisa muito legal isso daí. E aí eu comecei a pegar gosto pela literatura, não foi nem parte profissional, nada. Então eu sempre digo, né, que a criança tem que ser estimulada a ler, a aprender, porque quando tem estímulo, aquilo ali vai para frente, desenvolve, cresce, né?
Então, não era bom aluno, não. Era médio ali, sentava também ali no meio, nem para frente, nem para trás. E eu acredito que tive bons professores, né? A dona Elisa, que me alfabetizou. Aliás, toda vez que eu vou votar, eu voto na mesma sala, né? Não voto mais, eu moro fora agora, mas sempre quando eu ia lá, eu ia na mesma sala que a dona Elisa me alfabetizou, né? Então eu tive bons professores, a escola José Vieira de Moraes, uma excelente escola, né? Eu posso dizer que tive uma excelente escola pública com a diretora da época, muito dona Cida, muito focada, disciplinada, pais que me incentivavam a estudar, mas era um aluno mediano, viu? Era mediano. Era mediano. Mas despertou para o conhecimento. Despertei depois, rapaz. É o que eu falei, comecei a ler esse livro. Era a série Vagalume, Paulo? Série Vagalume. Aquele pretinho e tal, os Caravelho do Diabo. Esse aí mesmo. Exatamente, a série Vagalume, você lembra, né? Eu lembro. Esse cara velho. Então, muito interessante esse do Marcos Reis, se eu não me engano. Exato. Mistério. Então, foi bem interessante porque navega, né? Navega. Eu não sei, o pessoal talvez não sabe, eu sou da época do mimeógrafo, Everton. Eu também. Né? Eu também. O professor passava a prova com aquele cheiro de álcool. Conheceu, né? o mimeógrafo, Matheus? Não. O mimeógrafo passava o álcool no stencil e chamava. A gente torcia pro professor chamar a gente para ajudar, só para poder sentir o cheiro do álcool. Entendi. Não conheço, cara. Mas era assim, era dessa forma. O Paulo falou muito bem, né? E essa série que o Paulo fala, ela era introduzida no primeiro grau para a gente poder desenvolver. E era tudo com biblioteca, né? Não dava para ir no Google pesquisar nada. Não tinha. Na verdade era giz, lousa, quer dizer, todo aquele processo artesanal que eu chamo, né? Bem de ensinar, né? Mas olha, muito gostoso, viu? Eu, quando lembro da minha infância e vejo de tudo isso, eu lembro da merenda. Eu lembro, sabe, Everton? Era uma cumbuquinha com uma... que a gente tinha sopa e tal. Era um prato azul na minha época, assim, azul bem escuro. E a caneca vinha PMSP azul também. Se num dia você tomava suco, no outro dia era chocolate, ela estava cheirando suco ainda, entendeu? Eu me lembro com alegria, porque, quer dizer, foram os primeiros passos, né? Foi o começo de tudo, foi o despertar do conhecimento. E eu sempre falo para as pessoas agradecer, ser grato a tudo que você tem, né? Independente de juízo de valores. Eu agradeço a escola que me alfabetizou, a dona Elisa, não esqueça até hoje, o professor Sirineu Alvarenga, que ele ensinou a gente, para você ter uma ideia, na 5ª série, a cantar La Marseillaise, o hino nacional da França. Caramba. E eu aprendi isso na escola pública, o hino nacional da França, né? Então, a escola é muito boa, até hoje está lá, e era dureza, porque dos dois lados da escola tinha a fábrica de mármore, e trabalhava 24 horas, aquele barulho. Serra. E assim, eu lembro que na época não tinha ar-condicionado na escola, então tinha desafios, né? Mas foi muito legal, uma época muito bacana, onde eu aprendi bastante. E eu acredito que a escola realmente é a base, né, Everton? É a base. Primeiro é a casa, né? Aliás, tem um grande educador francês que diz que a casa é a primeira escola e a escola é a segunda casa, né? Então, exato. É preciso ter a base de civilidade em casa, mas a escola ela dá essas condições. Então, eu tive uma infância legal, acho que foi muito boa. Aí, né, nesse intervalo, Paulo, princípios e valores, eles já vêm desde o seu lar, né? Sim. Eu sei que seu pai tinha uma função militar, sua mãe é muito regrada também, até hoje, né? A dona Cleusa, um beijo, dona Cleusa. Né? Beijo, mãe. Mas é assim, né? Você teve essa educação muito próxima de princípios inegociáveis, né? Sim. Meu pai, ele sempre nos ensinou que na vida, né? Quando você honra as pessoas, quando você respeita as leis, quando você faz o que é certo, você recebe do universo também coisas boas, né? Então, desde pequeno, é o que eu sempre digo, o princípio da educação se tem em casa, não é na escola. Tem pais que querem delegar a educação para a escola. Exato. A escola não educa, a escola passa conhecimento, né? Mas quem realmente passa a base, o ensino básico, né, de civilidade, valores e princípios é em casa. Então nunca, né, uma dica para os pais que estão nos assistindo, né? Nunca delegue a educação para o seu filho para a escola. O pai tem que investir um tempo para ensinar, para orientar, para direcionar, para disciplinar, né? Então meus pais sempre tiveram presentes, acho que é uma grande riqueza que eu tenho, são os princípios e valores que eu herdei dos meus pais em casa. Sim. Então eu fui para a escola muito preparado para aprender
né, tendo uma educação, conceitos de respeitar o mais velho, de ouvir as pessoas, de trabalhar em equipe. Então, eu digo que eu tenho uma família muito rica de valores e princípios. São as raízes, né, Paulo? Lendo o seu Sim. livro, você passa isso muito, né, para a equipe, para as pessoas que estão ao seu redor. E hoje o mundo está muito rápido, né, Everton? As pessoas estão no lugar, estão numa região, trocam, vai, e não criam as raízes, né? E essa parte dos princípios, eu acho que é algo muito importante que o Paulo traz aí nos livros dele, no ensinamento dele. E a priori eu não gostava de estudo, né? Mas depois que aprendeu a gostar, dissemina muito isso para as pessoas, né? Exatamente. E tá desafiador, viu, Matheus? Porque eu, por exemplo, meu filho tá com 14 anos para 15, né? E hoje eles convivem mais com a parte de fora do que com a casa, às vezes, né? Sim. Então a gente tá disputando aí espaço com coisas muito pesadas e a gente tem que ter realmente esses princípios mais formatados, né? No caso da época do Paulo e da minha época, nós tínhamos muito mais contato com a família, né, Paulo? Sim. Do que com fora, né? Você vê que hoje, assim, Matheus, Everton, é curioso que quando a gente vê na internet, por exemplo, muita gente acha bonito falar palavrão, né? Exato, você vê muito. vários podcasts aí, jovens, youtubers, influencers, falando um monte de palavrão, quer dizer, como se isso fosse bonito, fosse algo nobre. Isso é ruim, né? Isso traz para as pessoas algo muito ruim. Então, é preciso realmente ter uma análise sobre tudo isso, porque educação é o cuidado no trato familiar, no trato público, né? Então, acontece muita inversão de valores hoje por conta dessa modernidade, né? Que aparentemente é algo bom, né? Mas eu entendo que modernidade é algo que vem para ser sustentável, para ser algo bacana e não para gerar esse tipo de coisa, né? E o relativismo moral torna a imoralidade legal. Exatamente. O que não deveria acontecer. Exatamente, Everton. Você citou a palavra certa, relativismo moral. Hoje em dia, a verdade é a verdade de cada um. Mas nós sabemos que existem princípios e valores que são atemporais, né? Exato. E eles servem em qualquer lugar, a qualquer tempo, né? Perfeito. Atemporais e universais. Né? Exatamente. Qualquer lugar, tempo e situação. E eu acho que honrar os mais velhos, honrar os pais, ter boas palavras, né? Procurar realmente ver o lado bom das coisas, ser íntegro, correto, isso é atemporal. Perfeito. Aliás, tem um livro chamado, um livro muito interessante, né? Sobre as 21 maiores civilizações do mundo. E elas caíram por conta de princípios e valores. Quando os princípios e valores deixam de existir, arruína uma família, uma empresa, uma sociedade, qualquer coisa. Você falou, Paulo, que a primeira escola é a casa, né? Sim. E que tem hoje uma viralização de palavrões. Você acredita que os pais estão delegando essa educação para influenciadores, para pessoas do YouTube? E aí isso está se popularizando, esse dialeto, essas gírias? Né? Olha, Matheus, boa pergunta. Sim, eu acho que eles estão delargando mesmo. Eles estão deixando de fazer, muitas vezes, a função de pai. O Issam Itiba, que não está mais entre nós, que é um grande... psicólogo, educador, né? Ele tem um livro chamado Quem Ama, Educa. E ele explica que educar é investir tempo. É preciso sentar um tempo com os filhos e tratar dos mais variados temas. Precisa falar sobre economia, política, religião, área profissional, equilíbrio. Os pais precisam investir um tempo na educação dos filhos. Porque a função de um pai, né? Tem um outro educador também muito interessante que diz o seguinte: os verdadeiros pais não são aqueles que estão sempre presentes, mas que fazem a presença ser desnecessária. Exato. Nós temos que criar os filhos para o mundo. Então é preciso ensinar, orientar. Então eu acho que os pais muitas vezes delegam para os influenciadores, né? Ou para os iPads, iPhones, ou para as escolas. É preciso ter um tempo. É que nesse mundo complexo, incerto, veloz, tudo muito rápido, os pais trabalham às vezes 1, 2 empregos, chegam em casa cansados, mas você tem filho, então você tem a obrigação de educá-los. Faz parte, é seu Exato. trabalho. Invista um tempo com seus filhos. E não é apenas brincar, correr, pular. Não, é sentar, conversar, ensinar, instruir. Né? A criança ela tem um HD tá zerado ali. É uma esponja, né? É uma esponja. Né? Me perguntaram outro dia quantos % da educação dos filhos depende dos pais. Segundo os psicólogos, até 7, 8 anos, a assimilação é completa. Sim, porque ela vive o mundo perfeito. da casa dela. Sim, perfeito. Então, eu diria para você que a educação dos filhos, grande parte vem dos pais. E hoje a criança tem acesso, né? Uma vez ela saiu com o amiguinho na rua, brincar, não anda com esse amiguinho, que esse amiguinho é errado. Esse aqui. Hoje não, hoje a pessoa pega aqui,
YouTube, ela escolhe o amiguinho dela, né? Eu falo pro meu filho assim, Antônio, se você não for seguido, você vai ser um seguidor. Então você tem que ser seguido por alguém pelo que você é. Entendi. Não ser um seguidor de alguém. A não ser daquele que a gente acredita que é o nosso mestre, né? Sim, Pelo perfeito. menos dentro da nossa casa. Mas assim, todo mundo começa de alguma forma. Nós já falamos da vida do Paulo aqui, um pouco da infância dele, né? Jogava bem futebol, Paulo? Não. ruim. Ruim? Então vamos passar para a parte do empreendedorismo. Mas eu não jogava jogar no gol. Mas Eu jogava no mas gol o Paulo é também. competitivo. Competição. Jogava no gol. No gol pegava bem, a gente jogava na rua, Everton. Sim, eu jogava no gol na rua também. Na rua, a gente punha dois blocos de cimento, Ou havaiano, né? vaiana. E era dureza, porque às vezes o camarada dizia que é gol, não era, porque foi por cima Isso. e tal, e jogava na rua. E era muito legal. E era só pôr as traves e começava a passar o carro. Não passava o carro o dia Passava o inteiro. carro, viver tudo isso. Aí depois inauguraram um campinho perto de casa, aí a gente foi jogar no campinho lá, que é Super Camp. Ali no Jardim Primavera, né? Sim, E a gente ia lá no campinho e tal, aí melhorou um pouco mais. isso é Mas importante. jogava bola assim. Tem que ter o lazer, né? Mas, Paulo, isso aí é para descontrair, claro, mas você teve um primeiro emprego. Sim. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar vendendo pano de prato na rua, não tinha outra forma, né? Tinha um distribuidor de pano de prato ali no Pari, você ia lá, pegava e saía vendendo, né? No teu caso, Paulo? Olha, eu fiz Senai, né? Aliás, uma das coisas mais importantes que Getúlio Vargas fez em 1954 foi criar o Senai, Sim. né? Para gerar mão de obra para a indústria nacional. Nós tivemos um crescimento extraordinário no país, a implementação de muitas coisas. Então eu fiz Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Tinha um curso lá que é Curso de Aprendizagem Industrial. E aí fiz o curso de eletricista de manutenção e fui trabalhar numa fábrica de tratores, né? Uma grande fábrica de tratores. Fiquei nessa fábrica lá 4 anos trabalhando. Ali foi o início da minha carreira profissional. Essa fábrica, eu aprendi muita coisa lá sobre pessoas, processos, sistemas. É uma fábrica muito organizada, né? Eu trabalhei na área de tratamento térmico, Everton. Sei. Cementação, têmpera e revenimento. Quer dizer, eu tinha que trocar a resistência do forno com ele ligado. Caramba. Entendeu? Então, realmente... Para não perder produção, Para né? não perder a Caramba. produção. Então, eu vivi tudo isso aí. Foi uma experiência muito boa, né? A gente usava um macacão na época. Sim. E tal. E assim, foi uma experiência... Até o toalete da empresa era diferente. Não tinha esse formato que tem, né? Era fábrica, então era tudo muito diferente. Então, mas foi um grande aprendizado, um grande desafio, né? Mas serviu realmente para moldar, né, muita coisa que eu aprendi nessa fábrica. O Senai também é uma escola bem rígida, né? Com relação a regras, né, Paulo? Sim, o Senai é uma escola exemplar. O Senai é uma das melhores instituições de ensino do país. A Rede S, né? Parabéns aí ao Senai, né? Ao Senac, enfim, são... E aí o Senai, para você ter uma ideia, o profissional aprende as coisas... E ele tem que limpar a oficina depois, tudo é feito com excelência, é avaliado tudo. Não só o trabalho que ele faz, a funcionalidade, mas a estética, o acabamento. Então, é uma escola extraordinária. Eu recomendo para todo adolescente que faça o Senai, o Senac, porque ele dá uma base muito boa para compreender como é que funciona. Não só o mercado de trabalho, mas a vida. É extraordinário. A gente começa a entender, Paulo, que a disciplina desde que você nasceu, né? Pai, mãe, escola. Em todos os momentos. Aí cai no Senai, o Senai eu sei que é super disciplinado, né? E isso, a disciplina é irmã do sucesso, Paulo? Olha, a disciplina, ela realmente ela contribui tremendamente, né? Porque o sucesso que é instantâneo, que vem rápido, vai rápido, né? Você pega os ganhadores da Mega Sena que pouco tempo depois perdem o que ganharam. Por quê? Porque aquilo não foi conquistado. E o sucesso, na verdade, eu vejo que ele é uma construção, né? Quando a gente fala sucesso, é uma coisa muito legal que você fala, porque para mim sucesso é equilíbrio. Isso, né? Legal. Às vezes a pessoa tem muita grana, por exemplo, mas tem uma família arruinada. Ou às vezes tem, por exemplo, cultura, né? Mas não tem trato com as pessoas. Mas sem dúvida nenhuma, tudo é uma construção e a disciplina é a base. Para você aprender inglês, 30 minutos por dia durante 5 anos, 10. Para jogar tênis, a mesma coisa. Então, tudo é constância, né? E aí vem também uma opinião que eu tenho. Muitas pessoas querem vender facilidade e atalhos. Isso não existe. Tudo é com foco e disciplina. É o que mais a gente vê, né, Matheus? Muita motivação, né? Muita motivação. Motivação barata, fórmulas mágicas, disciplina zero.
E sem disciplina não se chega a lugar nenhum, né? E o Paulo aqui... Quantas empresas, Paulo, hoje? São 26 empresas, né? Com clientes em mais de 30 países. Nós temos aí mais de 100 mil clientes. Negócios diversos que vão desde marketing digital, educação, cosméticos, enfim, a escola de idiomas. Então, tem crescido muito. E tudo isso com tempo para treinar, família, para estudar. Vai para o quarto filho. Fazer podcast. Pois é. Aí é que tá. Eu acho que o grande lance é você gerir bem, né, o tempo, né? E o tempo tem que ser gerido naquilo que é importante. O que é importante? Isso as pessoas confundem muito. O que é importante não é o que é urgente. Muitas vezes o que é urgente porque um dia foi importante e não foi cuidado. Vou dar um exemplo. A pessoa, por exemplo, não faz um check-up de saúde, que é uma coisa importante. Aí descobre algum problema de saúde que tem que fazer um tratamento urgente. Mas aquilo que é urgente podia ser tratado quando estava na esfera do importante. O grande problema é que o mundo vive 80% nas urgências e 20% no que é importante. E grande parte das pessoas também, né, muitas pessoas vivem no que é circunstancial, perdendo tempo com coisas que nem são importantes nem são urgentes, como navegando em redes sociais, etc., sem propósito. Uma vez eu vi uma palestra sua, você faz uma comparação do relógio com a bússola, Paulo. Sim. Por que essa comparação? Porque eu digo para as pessoas, o que é mais importante, né? Relógio ou a bússola? Sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar é ter uma bússola. Né? O mundo com tanto GPS e tantas pessoas perdidas. Né? Por que é importante ter uma bússola? Porque a bússola te dá a direção. Não adianta nada correr para a direção errada. É melhor andar na direção certa que correr na errada. Então, primeiro é uma bússola e depois o relógio é apenas para controlar um período, um tempo, atividades mais operacionais do dia a dia. Mas é importante estar na direção certa. Tem história de um construtor que ele fez um hotel no meio de uma fazenda, né? Na realidade, de uma floresta, um hotel. E aí ele estava correndo muito para entregar o hotel num prazo lá de 10 meses. Quando ele concluiu o hotel, viram que ele construiu no terreno errado. Então ele estava olhando para o relógio, que é para construir em 10 meses, mas não olhou a bússola, que é a direção, o local. Então, quantas pessoas estão correndo pelo mundo, correndo dia a dia, com ansiedade, né, na direção errada? É verdade. Sim. Então, o primeiro passo, para ver a direção certa, ainda que você ande passo a passo. Perguntaram para Sócrates, lá na Grécia Antiga, 2.500 anos atrás, como se chega ao Monte Olimpo? Ele disse, assegurando-se que cada passo vai ser na direção certa. Paulo, quais os componentes fundamental para os melhores resultados? Quer dizer, você nasceu na Zona Sul, uma infância humilde como nós, jogava bola na rua, estudou no Senai, mas tem alguns componentes que te levou a ser um empresário bem-sucedido, e de fato é. Quais esses componentes, né? Não sei se o Matheus quer complementar, mas é importante a gente saber. Até eu ia perguntar, né? Porque a questão do foco, né? 30 negócios, todos os negócios têm problemas, todos os negócios são com pessoas. E eu acho que isso vai entrar bem nessa tua pergunta, Everton, porque a gente tem muita gente sem foco hoje, né? Tanta coisa para fazer, tanta coisa para consumir, streaming, Netflix, filme, blá, blá. Então, como que a gente faz para ter tudo isso no longo prazo, assim? São componentes fundamentais, né? O que te fez, Paulo, atingir? Olha, eu tive um marco muito importante na minha vida que me ajudou a direcionar, né? Quando eu tinha 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade, eu tive a oportunidade de começar a estudar a Bíblia. E aí eu comecei a estudar a vida de Salomão. E aí eu aprendi que Salomão foi um rei sábio que teve muita paz no seu reino. Teve muita paz. E Salomão, ele era um grande administrador. E eu aprendi, tá lá, eu não esqueço até hoje, Eclesiastes 11:1, né? Salomão dizendo para a gente poder investir o nosso tempo, o nosso recurso em boas coisas, e com o tempo nós teríamos resultado. Então, mesmo sem saber direito o que era negócio, sem saber direito empreendedorismo, nada, eu descobri lá atrás Salomão falando sobre isso. E também tem um texto que Salomão fala de elogios à sabedoria. Eu não sabia bem o que era essa sabedoria que Salomão falava, mas me parecia algo fascinante, não é? Eu, com 11 anos de idade, 12, eu ouvi sobre sabedoria. Pô, o que é sabedoria? Tenha sabedoria, ela vale mais do que prata e do que ouro. Tudo que você pode ter não vale
o que é a sabedoria. Ela vale mais do que todas as coisas do mundo. Então, sabe quando te apresenta alguém que você não sabe o que é, mas sabe que existe e é bom? Sim. Então ficou aquela coisa na minha cabeça, o que é sabedoria? Né? Então, com 11 anos de idade, eu aprendi isso e compreendi que existia alguma coisa que poderia me ajudar muito. Depois que eu fui apresentado nessa parte específica de Salomão, eu procurei entender um pouco mais e comecei a ler alguns livros e tal, e sobre sabedoria nos negócios, na vida. Então, o primeiro start que eu tive lá atrás foi realmente essa questão de sabedoria, querer entender um pouco mais sobre sabedoria. E isso te ajudou, abriu a mente aí para poder... A sabedoria e o discernimento andam juntos, né? Andam juntos, né? Porque a sabedoria, né? Tem vários entendimentos de sabedoria, mas um deles é que sabedoria é o discernimento entre coisas e pessoas. Discernir entre pessoas que são boas ou não para você caminhar e coisas que são boas ou não, né? Eu sempre costumo dizer que a sabedoria é quando você consegue realmente escolher, né? É você ter a escolha certa no local certo, com as pessoas certas. Sabedoria é saber se posicionar bem em qualquer momento, em qualquer lugar. Muito bom. Bom, isso faz a gente entender que para todos nós termos sucesso tem que ter disciplina, sabedoria e foco. Isso aqui Exatamente. Ficou certo para nós, né? Paulo, o tipo de pessoa que cresce, ela tem algum DNA específico, assim? Você que tem sucesso no empreendedorismo, na família, tem alguma coisa nela em específico? Essa pessoa nasce já para o sucesso ou ela é moldada para o sucesso? É treinável esse sucesso? Olha, todas as pessoas nasceram para ter muito sucesso, né? Todos, sem exceção. Tem um grande orador que diz o seguinte: o Criador do mundo fez o peixe para nadar. Se o peixe não nadasse, o Criador teria errado na sua criação. O Criador fez o pássaro para voar. Se o pássaro não voasse, teria problema na criação. Exato. E o Criador fez o homem para o sucesso. E se o homem não tivesse sucesso, teria problema. O problema é que o homem, ele escolhe caminhos que não são bons caminhos. E aí ele não tem resultado. Até nadar e voar ele procura. Até nadar e voar ele procura, né? E aí o que acontece? Muitas vezes ele se perde na vida, ele se perde com coisas que não vão levar ele a resultado. Porque, sabe, Everton, essa história de sucesso, Matheus, as pessoas atribuem sucesso hoje, no mundo que a gente vive, capitalista, a bens, né? A ter. Sim, financeiro. Exato. E sucesso não é ter, é ser. Tem gente que tem menos e tem muito mais resultado que outros que tem muito mais sucesso. Porque eu sempre digo, né? O sucesso, o que é? O Chiniachik escreveu lá atrás no livro dele, o sucesso é ser feliz, né? Pois é uma visão lá que ele colocou. Para mim, o sucesso é equilíbrio entre as áreas da vida. Porque eu divido em 7 áreas, mas você pode dividir em 8, em 10, em 12, né? Cada um tem um jeito lá. Eu me baseei muito num cara chamado Paul Meyer, que escreveu A Roda da Vida, das 7 áreas: pessoal, profissional, familiar, social, financeira, cultural e espiritual. Sucesso é equilibrar. É o chinês que tem aqueles 7 pratinhos, bate no primeiro, quando chega no 7º, o primeiro está para cair, ele balanceia. Então, sucesso para mim, tem gente que pode ter sucesso ganhando 5 mil reais por mês, 6 mil, 3 mil, 2 mil, certo? E Sim. Tem gente que pode ser um fracasso ganhando 1 bilhão de reais por mês. Recentemente, nós vimos alguns bilionários que separaram das suas esposas. Uhum. Né? Recentemente, a gente viu aí 2 grandes bilionários. Aliás, a esposa de um bilionário, né? Dono de uma grande rede de e-commerce, né? Um grande e-commerce mundial, separou da esposa, recebeu lá a parte dela de 68 bilhões de dólares. Quer dizer, eu não sei se uma pessoa dessa é feliz, porque, por exemplo, a minha esposa é minha metade. Então, eu não sei se eu não seria feliz separando da minha esposa. Então, sabe, o mundo hoje vende que muitos influencers, sabe? O cara vai helicóptero, jato, ostentação, como se isso fosse sucesso. Isso é apenas um aspecto e, olha, vou te falar, aquilo às vezes é um custo danado para a pessoa ter aquilo e muitos até alugam um avião. Verdade, aluga. Parece uma corrida, né? Tá todo mundo indo atrás de algum ponto final e... Sim. Nós estamos na era do ter e não do ser, né, Paulo? Exato. As pessoas acham que ter é resultado, ter é sucesso e ter é ilusão, porque tudo passa.
Tudo passa. Eu não tenho a minha casa, eu não tenho a minha esposa, eu não tenho meus filhos, porque quando eu partir desse mundo, eu não vou levar a minha esposa comigo. Eu não vou levar os meus filhos comigo, não vou levar minha casa comigo, a empresa comigo. Quer dizer, nem meu corpo eu vou levar que vai ser enterrado. Então, o que eu tenho desse mundo? Eu, na minha fé, eu tenho a oportunidade de poder servir a um Deus, por exemplo, e respeito todas as fés. Mas a única coisa que eu tenho é a oportunidade de servir ao Criador. Essa ninguém me tira. E é isso que eu não quero perder, essa oportunidade. O que eu tenho mesmo é isso. O resto eu sou. Isso é muito importante que você falou, Paulo, que você tem a oportunidade de servir o Criador. Isso é muito confundido numas denominações, com todo respeito, que diz assim, ó, segue o Criador e as coisas vão acontecer. Mas, na verdade, é o contrário, é o que você falou mesmo. Quando eu sigo o Criador e os princípios dele são inegociáveis, a minha vida vai ser um sucesso. Exato. Porque eu não vou ter pendência em nada, porque eu estou baseado nos princípios deles. Então confundem, né? Busca a fé e vão te dar de tudo, ele vai te dar de tudo. Não é assim, senão assim a gente ficava em casa só rezando, né? Ou orando, seja lá qual fé que for. Mas é o que você falou, né? A gente está aqui de passagem, sim, vamos servi-lo, e se servir com excelência, a gente precisa trabalhar também, mas trabalhar dentro dos princípios que ele nos trouxe. Aí a gente vai ser bem sucedido, né? E tem uma coisa que o Paulo fala sempre, Mateus, que é interessante, que é o raio-x da alma. Eu ia perguntar sobre isso. Tem no livro dele. Tem. Né? E hoje o maior problema, né, que a gente vê aí é essa questão que o Paulo falou. Na questão da sabedoria, né? De identificar as pessoas certas. Como é hoje que é tem isso? Quantos colaboradores, Paulo? Tem 1.300. 1.300. E o raio-x da alma dos 1.300. Sim, a gente procura entender as pessoas pelos frutos dela, né? O grande mestre ensinou para nós que a gente conhece uma árvore pelos frutos. Pé de banana não pode dar laranja, pode? Não. Parreira não pode dar maçã, certo? Certo. Então, pelos frutos de uma pessoa, como que ela é como pai ou filho, amigo, marido, como foi nos trabalhos anteriores, você sabe já a estrutura, como é a pessoa. Não acredite que uma pessoa vai entrar na sua empresa e vai mudar da água para o vinho. Não vai. Vai ser uma continuidade. É ilusão acreditar que alguém foi uma pessoa com muitos problemas e agora vai entrar na sua empresa, por exemplo, e dali muda da água para o vinho. A empresa não vai fazer isso. Eu creio que tem outras coisas que podem transformar uma pessoa assim da água para o vinho. Mas não é a empresa. Sim. Entrou na sua empresa e agora muda da água para o vinho. Não. Então, eu acredito que todas as empresas têm que ser lentas para contratar, com muitos processos, e rápido para demitir. Ou seja, tem os processos lá. Contratou. Não está legal, dispensa o mais rápido possível para não gerar problema. Porque tem uma coisa interessante, é curioso, né? Uma laranja podre contamina todas as outras boas, mas todas as boas não conseguem salvar a podre. Exato. Entendeu? Entendi. Então, a laranja podre, ou seja, aquela pessoa que não está em sintonia com os princípios e valores da companhia ou da organização, tem que deixar e dar espaço para outro. E às vezes a vida dela é um caos por isso, né? E outro ponto, Paulo, agora que tu trouxe a questão dos princípios e valores da empresa, mas a pessoa que está contratando também tem que ser exemplo, né? Tem que ser exemplo. Aliás, sabe, Mateus, é um ponto que é muito interessante. As pessoas falam sobre empresa, crescimento. Existe um artigo da Endeavor que fala da batalha das empresas. No futuro vai ser a cultura de cada uma delas. Os produtos e serviços eles vão cada vez mais se aproximando. Então é a cultura, é o ambiente que as empresas estão inseridas. Porque o que é uma cultura? É realmente o código de valores e conduta. Então, um dos princípios de uma cultura campeã é ser exemplo. Quem está na empresa, especialmente na liderança, tem que ser exemplo. Não tem outro jeito de liderar a não ser pelo exemplo. Então, a diferença básica entre o chefe e o líder, a gente sempre vê essas coisas na internet, mas é o quem é exemplo e quem não é. O líder é exemplo, ele se dedica, ele fala o que tem que fazer e segue aquilo, ao passo que o chefe não, ele, enfim. Cultura planta ou implanta, Paulo? Pois é, cultura planta. Não dá para se implantar uma cultura num negócio que já está funcionando. Não dá. Olha, eu fui consultor empresarial, uma das empresas do grupo, a Mais Gestão. Eu atendi centenas de empresas diretamente, milhares com a equipe. Perfeito. E um dos trabalhos que eu tinha é alavancar as empresas. E o que eu percebi? Um dos grandes problemas das empresas é realmente a cultura. Não tinha cultura, né? Pessoal, nós estamos aqui com José Paulo Pereira, ele que é o CEO do Grupo Ideal Trends, e alguns ensinamentos que você vai ter aqui. Então eu convido você a prestar bastante atenção nesses princípios que ele está trazendo para nós, né? Divide a bancada conosco aqui hoje o Matheus Colombo, que é um especialista digital,
e nós estamos tendo um bate-papo muito bom sobre vida, sobre empreendedorismo, e você está convidado a pegar esse material e a se aprofundar bastante. Nós vamos entrar agora numa parte muito forte de empreendedorismo, né, Matheus? Exato. Vamos falar um pouco sobre crescimento e nós vamos começar aqui sobre liderança exponencial, Paulo. Um líder exponencial, ele é um líder que tem que ter que postura? É um líder que ele tem resultados 10 vezes maior do que os líderes comuns. Então, para isso, o senso de paixão e propósito dele tem que ser muito maior, tem que ser uma pessoa que sabe tocar o lado direito e esquerdo do cérebro, ou seja, ele sabe criar planos estratégicos e também sabe tocar o coração das pessoas. E é alguém absolutamente comprometido com o desenvolvimento das pessoas. E ele é um mestre em feedback. Ele consegue dar feedbacks rápidos e assertivos. Os ciclos do que ele faz é muito curto e rápido. O líder exponencial, por exemplo, ele trabalha muito com feedbacks de 5 minutos, 10 minutos, onde ele traz ali informações compactadas para a pessoa poder evoluir e crescer. Então, o líder exponencial ele é dinâmico e sabe realmente sensibilizar as pessoas para o crescimento. Esse é um líder exponencial. Se eu não aceito o feedback dele, Paulo? Pois é, o feedback, olha, isso é uma coisa interessante. Feedback não se discute, olha que coisa legal. Porque numa relação empresarial, um líder, por exemplo, qual é a função? Quem que tem a função de orientar quem? É o líder ou o liderado. Claro. Então o liderado tem que compreender que o líder já passou por aquilo, tem experiência e quer o melhor para ele. Porque a função do líder é fazer o liderado ter sucesso. Então ele tem que estar com o coração aberto, com o espírito aberto para receber. Aliás, Everton, um dos grandes problemas das pessoas é que elas não querem receber. Outro dia eu fiz uma palestra e aí falei para as pessoas, quem quer receber? E aí as pessoas, elas acharam que era dinheiro. Aí eu falei, não, receber repreensão. Aí ninguém queria. Por que as pessoas querem receber dinheiro, mas não uma repreensão, uma correção, um ajuste? Será que a correção, a repreensão, o ajuste pode dar muito mais do que o dinheiro? Exato. Porque aquilo pode gerar mais sabedoria. Aliás, o livro sagrado diz que o tolo, quando recebe uma correção, fica bravo, ao passo que o sábio fica mais sábio ainda. Exato. Né? Porque ele aprende mais, né? Ele aprende mais. Mas o povo está atrás de dinheiro mesmo. Ele Infelizmente, nós estamos numa geração que está atrás de dinheiro, né? Zona de conforto, né, Everton? O dinheiro sobrepôs os princípios, sabe? Sobrepôs a comunhão, a convivência, o trabalho sadio. E a gente vê isso muito latente, né? Só que eu tenho a oportunidade de conviver um pouco dentro da cultura do Grupo Ideal Trends, que o Paulo é presidente, e essa cultura lá é muito bem vivida. Então ali o ser está acima do ter, isso é muito importante, né? E os líderes lá têm esta cabeça, né? Então assim, não recebeu feedback, meu amigo, né? Então está convidado a participar de outro grupo, de outra companhia. Não, é o fato, não tem como, senão a equipe trava aí e não vai, as coisas não vão para frente, né, Paulo? Olha, Everton, você veja bem, Matheus, a gente tem a oportunidade de trabalhar junto e é uma honra imensa para mim. O grupo Ideal Trends, por exemplo, que eu dirijo, que eu trabalho, ele não vai acabar quando eu partir desse mundo. Não vai acabar. Eu até brinco, né? É uma brincadeira, mas eu tenho 48 anos, né? Eu acredito que eu vou ver até uns 86, né? Se tudo der certo, 90. Eu brinco, né, falando isso. Por quê? Porque estou colocando 20% a mais do que meus avós viveram, né? Então, assim, o grupo vai continuar depois que eu partir. E sabe o que vai garantir a continuidade do grupo e o crescimento? Essa cultura que foi plantada, essa cultura que é regada. E é uma cultura de simplicidade, de franqueza. Não é uma cultura de ostentação, de ilusão. Nós trabalhamos com o que é concreto, honesto. A gente está aqui nesse podcast e nós somos os mesmos, na frente e atrás das câmeras. Nós não somos diferentes. A relação com as pessoas e tal. Então, assim, é muito importante que exista isso, essa cultura, essa estrutura, para que haja continuidade. Os seus filhos serão, se eles desejarem, os futuros gestores da companhia. Então, e nós estamos criando projeto perene. Sabe, um grande líder é aquele que as coisas continuam e melhoram depois da sua partida. Porque alguém que as coisas não continuam e melhoram depois da sua partida não foi um líder, foi um chefe. Exato. Eu até ia te perguntar, né, Paulo? A gente vê na internet muita gente usando esse termo, né? Líder exponencial. Mas o cara tá lá na praia, né, com o notebook no colo, no Instagram 24 horas. Esse é o líder exponencial? Esse é o bronzeado. Parece que o cara não trabalha, né?
Pois é, Matheus. O que as pessoas... Aí tem aquela máxima lá, né? Eu até brinco com isso e muita gente fica um pouco assim chocada, né? Que eu disse que a mentira hoje tem um novo nome, chama marketing. As pessoas, elas criam coisas para serem atraentes para vender, né? E aí você vai questionar, a pessoa diz assim, não, fala o que eles querem ver, o que eles querem ouvir, entrega o que eles precisam, né? Mas não é, na verdade, as pessoas querem vender a ilusão de que ser empreendedor é estar na praia, com o computador no colo, é estar numa festa. Eu já vi também o cara numa piscina com uma tábua de frios, né? Eu falo, pô, como é que eu vou trabalhar desse jeito numa piscina? Até mesmo na praia, né? Quer dizer, imagina eu vou digitar, cai areia no teclado, não dá nem para ver. Então, isso aí realmente porque muitas pessoas acham que isso é legal, que isso é cool, que é bacana, mas isso é ilusão. Porque um empreendedor, na verdade, ele tem reuniões de trabalho, tem planejamento com a equipe, tem estudo, tem desenvolvimento. É gostoso, mas é trabalhoso e desafiador. É preciso foco. Eu acho que num ambiente desse, na piscina ali, ou, por exemplo, na praia, não é um ambiente desse. Domênico Domassi, ele tem um livro chamado Do Ócio Criativo. Esse livro ele fala que você tem que... É bom você fazer viagens, novas experiências, porque aquilo te traz inspiração. Sim. É legal. Oxigena, isso. Né? A cabeça. Oxigena a cabeça. Até porque a gente precisa descansar. Isso é bom. Mas da forma que é pregado, sim, muitos produtores, né, de infoprodutos e outras coisas vendem aquela história do cara ser rico, ser próspero, né, tendo uma vida totalmente desregrada. Mas a cultura da facilidade traz audiência para essas pessoas. Exato. Sim. Né? Aí já é uma coisa cultural, né? E aí a gente entra naquele negócio, Paulo, cabeça intraempreendedor e cabeça CLT. O que a gente pode falar disso? Porque existe muito isso. Né? E é ruim para um empreendedor ter colaboradores com cabeça CLT, totalmente CLT. Tudo bem ele querer ser CLT, mas ele não vai evoluir dali, correto? Olha, Everton, eu comentei agora há pouco, fazendo elogio a Getúlio Vargas e ao Senai. Sim. Mas tem uma coisa, eu tenho uma crítica construtiva a Getúlio Vargas na criação do CLT em 1940. Sim. Por quê? Porque o que acontece? Isso eu acho que prejudica a produtividade do país. Hoje você pega um operário americano e um brasileiro. O americano é 5 vezes mais produtivo que o brasileiro. Por quê? Porque ele trabalha por resultados, né? Ele não tem as garantias que se tem no Brasil. Sim. Aqui, por exemplo, a pessoa é contratada numa empresa, ele não produz, e o que acontece? Uma pessoa é contratada na empresa, não produz, sim, e aí o empresário resolve dispensar a pessoa e tem que pagar multa. Quer dizer, multa por ter contratado alguém que não produz o que foi combinado. Isso é um absurdo. Não existe. Então, por exemplo, hoje, muitos postos de trabalho poderiam ser desenvolvidos se nós tivéssemos uma lei mais flexível, né? Sim. É uma crítica que eu faço a esse sistema que deveria ser flexibilizado para facilitar para o empresário contratar e as pessoas também ter essa visão de produtividade. Faz por empreita, né? Faz por empreita. Então, porque o que acontece? Aí as empresas ficam dinâmicas e geram emprego. Não teria tanta informalidade, tanta gente sem pagar impostos, né? Mas você mora nos Estados Unidos, Paulo, e lá não é assim, né? Não. A cultura, né? A cabeça das pessoas. Não, a pessoa trabalha 20 anos numa empresa, é dispensada, ela tem só os dias trabalhados para receber, mais nada. Só que ela ganha mais e consegue fazer o pé de meia dela ao longo do tempo. Ela consegue economizar, né? Lá, para você ter uma ideia, aqui no Brasil, 3% da população brasileira, né? Até algum tempo atrás tinha mais gente preso que investindo na Bolsa. Sim. Então hoje, 2 para 3% das pessoas investem na Bolsa. Nos Estados Unidos é 75%. No Brasil nós temos aí 400, 500 papéis na Bolsa. Nos Estados Unidos, 8 mil. Então é uma cultura que já aprendeu a investir desde cedo porque não tem essas garantias. O Social Security lá, que é a aposentadoria aqui no Brasil, paga $2.500, é muito pouco, né? Isso se você tem algumas condições. Mas é um país que as pessoas têm que cuidar. E é o planejamento. A criança, quando a mulher está grávida, já começa a planejar para pagar o high school. É uma outra coisa que eu também sou bastante crítico, tá? Aqui no Brasil, por que as universidades públicas são gratuitas? Sim. Puxa, e as escolas de base, elas têm uma qualidade sofrível, né? Tem deteriorado.
E o que acontece? Deveria ser o contrário, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, as escolas de base, elas são de excelente qualidade, gratuita, e faculdade é tudo pago. Sim. Né? Então tem que mudar algumas coisas, mas essa questão que você comentou do empreendedorismo, acho que é muito legal. A empresa tem que ter intraempreendedores, pessoas que, mesmo sendo colaborador, pensem como dono. Isso é vital, porque as pessoas têm que ter um senso de dono na empresa, e porque são mesmo. Sim. Aquilo é delas, elas podem crescer. Eu dirijo um grupo que hoje nós temos 20 sócios que vão crescer em equity, em cota, na medida da entrega e performance, e vão ser os líderes do amanhã. E se a empresa cresce, ele cresce, né? Ele cresce. Exato. O Paulo fala na mídia social dele, né, que a pessoa trabalha para ela. Eu acho que esse conceito é importante. Às vezes a pessoa acha que trabalha pro patrão, pro dono. Mas na verdade ela tá fazendo a empresa crescer ali, né, Paulo? Você fala muito sobre isso. É que as pessoas pensam em sobrevivência e não previdência, né? Exato, exato. Porque as pessoas trabalham para ela porque ela pega o dinheiro no final do mês e me dá? Não. É dela o dinheiro, né? É dela. Então ela trabalha para ela, né? Então, tudo que for fazer tem que fazer com excelência. Sabe, as pessoas que matam o tempo, elas são suicidas, estão matando a sua própria vida. Que cada segundo seja aplicado. No meu primeiro livro, que eu tenho na página 17 do livro, escrito o seguinte: que cada minuto seja aplicado na construção de um objetivo valioso. As pessoas têm que investir o seu tempo em coisas importantes. O mundo é maravilhoso, com coisas incríveis. Sabe, eu vou fazer um desafio para o leitor aqui, vou fazer um convite, né, para a nossa audiência. Faça um projeto para você conhecer vários países do mundo, para você poder aprender com as pessoas extraordinárias, para fazer curso. Então você não tem tempo a perder. Nós não temos tempo a perder. A vida não é um caderno que você escreve o rascunho e depois passa limpo. Não. Então precisa viver com sabedoria, cada minuto sendo aplicado em alguma coisa que vale a pena. E é isso que eu procuro explicar para as pessoas que trabalham no grupo. Eu tenho pessoas que começaram conosco lá e hoje têm ganhos 30, 50 vezes maior do que o ganho inicial. E é possível, todos os empresários podem implantar isso nas suas empresas, essa meritocracia e crescer. Tudo tem um ônus e tem um bônus, né? Sim. O brasileiro está só olhando pro bônus às vezes, né? A gente fala brasileiro, mas com todo respeito, mas é verdade. Sim. É o que a gente vê, as pessoas vê as vantagens, mas não vê o esforço que tem que ser imposto e é muita coisa para se acontecer, né? Olha, o PIB do mundo só cresce. O PIB do mundo hoje é 80 trilhões de dólares. Nós estamos com 7,4 bilhões de pessoas. O PIB em 2050, ele vai crescer, esse PIB vai ser lá na casa de 300 trilhões de dólares. Ou seja, todo dia mais riqueza é gerada no mundo. Sabe para onde vai essa riqueza? Para as organizações e para as pessoas que sabem entregar valor à sociedade. Então, se você quer que a sua empresa seja mais próspera, rica, tenha uma cultura eficiente e que você agregue o máximo de valor à sociedade e você vai capturar parte dessa riqueza. Por isso o teu olhar para a educação, Paulo, não? Sim, meu olhar para a educação, porque a educação, né, eu tenho uma frase que eu gosto de usar que é o seguinte: educação potencializa e trabalho concretiza. Outro dia, a pessoa me falou assim: Zé Paulo, é importante estudar porque muita gente na internet demoniza a educação. Você já viu isso, Everton? O diploma parece o tridente lá do, exato. do encardido, vamos dizer assim. Outro dia eu vi um influencer aí falar o seguinte: por que você vai ser médico, você vai estudar 10 anos medicina, né? Por que você vai ser engenheiro, vai estudar tantos anos? Em vez de você fazer isso, em vez de você estudar 10 anos medicina, eu vou fazer um convite para você. Seja o dono do hospital. Que aí você não precisa estudar nada, né? Em vez de você ser engenheiro, seja o dono da construtora. Para chegar até lá, né? E para chegar até lá. E para gerenciar as pessoas. E para gerenciar as pessoas. Aí eu penso assim o seguinte: bom, vamos analisar isso aí. Primeiro, se todo mundo quiser ser dono de construtora, não ia ter engenheiro. Exato. Então não ia ter ninguém. E não é só engenheiro, não ia ter o servente, não ia ter o pedreiro. Né? Se todo mundo fosse querer ser dono de hospital, não ia ter médico, não ia ter enfermeiro, não ia ter as pessoas que organizam o hospital. Então, quer dizer, tem espaço para todo mundo. E achar que todo mundo é empreendedor é uma bobagem. E ser empreendedor não quer dizer ter sucesso também. É uma coisa sem sentido. Então, a educação, Everton, ela é a base. Né? O Paulo Freire, que é o patrono da educação, né, brasileira, tem lá a frase que diz que a educação não transforma pessoas, né? Educação
capacita as pessoas e pessoas transformam o mundo. Então, educação, ela potencializa as pessoas para mudar o mundo. Uma coisa que me entristece é o Brasil não ter um prêmio Nobel. Sim. Por que não tem? Precisa investir mais em pesquisa, em educação, precisa desenvolver mais em ciência, tecnologia. Para quê? Para que possa avançar. O Brasil não desenvolveu uma vacina para o coronavírus. Por quê? Precisa investir mais. E é um país extraordinário, né? Então, eu acredito que educação é a base. Gandhi já dizia que um país é composto por homens e livros. É isso aí, né? Às vezes estão queimando os livros, só que os homens vão acabar queimados, né? Bom, e até o paraquedista precisa conhecer o terreno, né? O povo fala, caiu de paraquedas aqui, né? Mas ele tem que conhecer o terreno, né? Com todo respeito, né? A gente teve uma onda aí, tem ótimos profissionais, coachings, né? Mas é tanto treinador que ninguém joga. Esses dias eu vi um coach falando na TV, assim, eu não estou muito confiante nas minhas ações. Como que ele ia ser um coach se ele mesmo não estava confiante? Na verdade, ele falou a frase e embaixo apareceu, profissão, coach. Pois é. Sabe o que acontece? A gente que também vem do marketing digital, vem né? Olha, aquela coisa que a gente já vê muito no mercado e já até eu vejo uma certa saturação. Às vezes o cara é um produtor, é um infoprodutor, e aí ele pega alguns livros dos Estados Unidos ou tem algumas teorias na cabeça dele e sai por aí realmente difundindo facilidades. Grava vídeo com gatilhos mentais, faz campanhas, atrai uma audiência enorme, cria alguns gatilhos de escassez e sai vendendo seus infoprodutos. Mas quando você vai medir a eficácia disso, é mínima. E aí diz que o problema é o cara que não seguiu o método. Quer dizer, são pessoas que muitas vezes não tiveram resultado em nada. Qual é a profissão dele? É influenciador digital. Não estou contra o influenciador. Mas eu acho que você precisa ser responsável. Vender um método, uma estratégia, um sistema, né? Você falou uma coisa interessante, Paulo. Esse pessoal está vendendo uma riqueza imediata, um sucesso imediato. Mas tem um capítulo no teu livro muito interessante que são as profissões do futuro. E às vezes as pessoas não estão olhando para isso, né? Nem os pais estão olhando para isso, para os seus filhos, né? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, né? Por exemplo, designer é uma profissão do futuro? Sim, é uma profissão do futuro. Hoje, né? Você sabe que o bonito vende mais, né? Sim. O bonito, o funcional. Mais, né? Então tem profissões que, ao meu ver, eles têm os dias contados. Por exemplo, em 1900, por exemplo, em São Paulo, uma profissão que era top. Sabe o que era uma profissão incrível em 1900, em São Paulo? Era a pessoa que fazia troca de ferradura de cavalo. Exato. Tinha várias oficinas na Avenida Paulista. Exato. Né? Era uma profissão top. Hoje não existe mais. O próprio, você conversava com uma pessoa e falava, eu sou metalúrgico. Ele era o que ganhava mais na família. Sim. Eu sou bancário, Sim. né? Ele é recebido com tapete vermelho em casa. Sim. Lá no sul, onde Era eu assim, nasci, pelo menos na minha no família sul, era assim. Lá onde eu nasci, esses caras eram os que mais ganhavam, inclusive. Não, a pessoa né? entrava numa instituição bancária ou numa indústria e chegava em casa o pessoal comemorava, porque ele teria muito mais benefício do que qualquer outro. Quer dizer, são profissões que foram sendo substituídas, né? Hoje a gente entra num banco, você não precisa mais do humano para fazer as coisas, né? E o livro do Paulo fala muito bem, né? Por que, Paulo, essas profissões do futuro? Isso é importante. Exato, porque a tecnologia, o mundo, a dinâmica, a automação está transformando tudo que é atividade repetitiva, ela está sendo automatizada. Por exemplo, você pega o Watson da IBM, que é aquele supercomputador que ele prevê que vai substituir auxiliares, por exemplo, de advogados, de enfermeiros, porque ele tem um banco de dados inteligente, por inteligência artificial, já dá diagnósticos, já teses para poder se trabalhar. Então, é a combinação de elementos. Você pega, por exemplo, os caixas eletrônicos, eles fazem o trabalho que fazia o caixa manual lá atrás. Exato. As máquinas CNC, controle numérico computadorizado, faz o trabalho do antigo torno mecânico que tinha que ter o operador. Sim. Hoje você põe um bloco bruto na entrada da máquina. O ferramenteiro fazia todo... Hoje desenho. você entra com uma barra de ferro, Everton, e a máquina corta o pedaço da barra, usina, etc., e sai a peça pronta. Antigamente não, isso era manual, eu trabalhei Então, quer dizer, a automação. E sem falar que nós iniciamos a economia do bit, né? A economia do bit, os meios de comunicação mudaram dramaticamente a forma dos escritórios se organizarem, das operações se organizarem. Nós tivemos a globalização, onde você tem mão de obra, a China com 1,4 bilhões de habitantes, você tem produtos muito baratos vindo de lá.
já é inviável financeiramente operações no Brasil e outros países. Então, investiram muito em educação? Né? Muito. Aliás, a China, a Coreia do Sul, quer dizer, investiram muito em educação. Então, você tem um mundo globalizado, onde você tem a China sendo a indústria do mundo, você tem um mundo conectado, onde você tem internet levando... E você tem novas maneiras de trabalhar mais econômicas e dinâmicas. Então, essas profissões que a gente falou, caixa de banco, até profissões como contador no futuro, eu acho que no futuro você vai lançar no sistema e o governo já integra na hora. Não vai precisar fazer o balanço. Também. A certificação vai vir de você mesmo. Até, olha que loucura, eu acredito que até no futuro piloto de avião. Isso com certeza. Né? Vai ser automático. Risco, né? Hoje certeza. você pega, por exemplo, o metrô em São Paulo, já não tem mais um maquinista, né? Na linha amarela não. Não tem. Então, carro, né? Sim. O Tesla, você anda sozinho. Quer dizer, pela questão da regulamentação não pode, mas... já funciona. Já funciona. Então, funciona. Olha, hoje a pandemia acelerou o processo home office. Então, toda essa dinâmica faz com que aquelas profissões mais artesanais, manuais, menos tecnológicas, vão sendo substituídas por tecnologia. Eu tenho na minha casa, Everton, um robozinho que você põe no chão para limpar o chão. Sei. $100 e poucos. E aí ele vai limpando o chão, Matheus, e ele reconhece a casa, e depois você clica para limpar, ele é um aspiradorzinho. Você vai e ele vai limpando. E depois que ele limpa, ele vai lá para a bateria e conecta. E não se atrasa, né? Não, exatamente. não tem 13º, não tem nada disso. E Paulo, qual que é a tua dica para essas pessoas, para essas profissões, né? Que até eu vejo isso como algo bom, né? Porque às vezes a pessoa não gosta de fazer esse trabalho braçal e vai ter o robô que vai fazer. Mas o que elas têm que procurar hoje para elas não ficarem sem trabalho, né? Para não ficarem desatualizadas, até para conseguir acompanhar o pessoal, né? Porque as crianças hoje estão nascendo já mexendo no telefone, então elas já são essa geração. E quem está aqui hoje que quer se atualizar, qual que é a dica? Olha, boa. Na verdade, hoje a gente tem aquele termo lá chamado lifelong learning, né? Que somos eternos aprendizes. Não tem mais aquela história, eu sou formado. Não tem. Você hoje a formação é constante. Então a dica é a seguinte: aprender sempre. Nós temos aqui na internet muita informação boa, né? Você pode encontrar muita coisa boa no YouTube, no Google, ler livros. Então a gente precisa se atualizar constantemente. Sabe, o mundo, você não tem alternativa. Ou você se atualiza ou você está para trás. José Paulo, você fala muito sobre a empresa ter uma parte educacional, tanto interna quanto externa. Qual é esse conceito? O que é isso? A empresa que educa o mercado, ela vende muito mais, ela cresce muito mais, ela constrói autoridade. Vou dar para você um exemplo, né? Qual restaurante que vende mais? Aquele que só faz comida ou aquele que, além de fazer comida, dá cursos de gastronomia? Qual é a loja de vinhos que vende mais? É aquela que apenas vende vinho ou dá curso sobre vinhos? Então, toda empresa, independente do mercado, ela deveria ter um componente de educação. Ou seja, capacitar o mercado, né? Isso para qualquer segmento. E certamente a empresa cresceria mais, porque ela construiria autoridade, ela desenvolveria. E as mídias estão aí para isso. Você tem, por exemplo, a empresa pode ter um podcast, a empresa pode ter um canal no YouTube, está sempre educando o mercado, captando pessoas, gerando autoridade através dessa educação. Isso é vital. Toda empresa, para crescer, precisa ter isso aí para desenvolver. E as empresas que não têm, Paulo? Agora a gente tem uma reviravolta aí do EAD, né? Sim. O EAD ficou muito mais fácil. Fala um pouco para nós aí como é que pensa esse futuro aí da... Sim. O EAD, na realidade, né, ele já é uma realidade no Brasil e no mundo. Você pega que o número de matrículas de curso superior, há 2 anos atrás, já superou o online do presencial, né? E por que teve essa superação? Porque o online, ele tem escala, né? Você pega, por exemplo, nas aulas convencionais, você tem lá o professor que repete 30 vezes aquela matéria, 30 anos. No online, você tem o tutor e o conteudista, né? Exato. Tem a pessoa que faz o conteúdo e o tutor. Você consegue ter escala e você tem 2 coisas importantes em qualquer negócio, que é abrangência e escalabilidade. No online, você consegue ter uma abrangência nacional, global e consegue ter escala. Você consegue crescer sem necessariamente contratar mais pessoas. E com isso, reduz o custo. Você consegue cobrar menos e você consegue ter muito mais alunos. Eu acho que muitas instituições vão, com aqueles prédios suntuosos, vão ficar elefante branco. Entendi. Porque vai ter uma tendência do híbrido muito grande.
Ou seja, presencial com online, e isso vai fazer com que aquelas estruturas totalmente físicas diminuam. E o dinamismo da vida vai fazer com que a pessoa estude onde ela está. A pessoa está no trem, está no ônibus, está ali estudando, vendo e tal. Tá tudo muito veloz hoje em Perfeito. dia, né? Tá tudo muito rápido. Paulo, eu tenho 3 palavras aqui que a gente vai... Pra gente dar uma pausa nesse termo de empreendedorismo, depois a gente volta. Integridade, constância e fé. Vamos começar por fé? Vamos começar por fé. As pessoas não têm uma ideia, por exemplo, o que é fé? As pessoas atribuem a religião. Fé não é religião. Fé é a certeza que alguma coisa vai acontecer sem ela existir ainda, né? Fé é a certeza que nós vamos ter sucesso nos nossos projetos, é certeza que uma coisa vai dar certo. Então, as pessoas têm que acreditar. Acreditar no quê? Acreditar no projeto, acreditar na equipe, acreditar nas pessoas, acreditar no país, acreditar na proposta que eles têm a oferecer ao mercado. Sem fé, você não consegue ter resultado, né? Isso do ponto de vista empresarial, né? Da Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus, né? E no empreendedorismo é impossível agradar os colaboradores, os clientes. Exato. Sem fé, sem acreditar. Então, o empresário tem que acreditar, ele tem que seguir adiante. Então, a fé é aquilo que, quando você constrói uma visão, né, Everton? Porque Sim. tem também uma diferença aí, as pessoas confundem vista com visão, né? Vista é o que o olho vê e visão é o que a mente enxerga, né? Então, precisa ter uma visão e fé nessa visão, para poder envolver todas as pessoas a concretizar a visão. Tem uma semente tua lá, Paulo, da manga, né? Sim. Conta pra nós isso aí, que eu acho que isso aí é... É a semente da manga. Isso, É a semente pessoal vai da gostar. semente da manga. É isso aí, é a diferença da visão e da vista, né? Você pega, por exemplo, uma manga, você mostra para alguém e fala, olha, o que é isso aqui? A pessoa que enxerga com os olhos apenas assim, é uma manga, né? Uma manga. Mas aquele que tem visão, que enxerga com a visão da mente, né? Ele diz o seguinte, olha, isso aqui pode ser o início, né, de uma plantação de 100 alqueires de pé de manga e que vai gerar suco de manga para exportar para 40 países, né? Ou Genial. seja, a pessoa enxerga o potencial que existe naquela fruta. Porque um dia foi apenas um caroço mesmo, uma manga. Foi. Um dia foi só um e cresceu. Então, tudo esse mundo, ele foi abençoado, e eu creio nisso, para crescer. Tudo que você põe fé, tudo que você põe foco, Mateus, cresce. Então, se você quiser colocar um foco naquela manga para o desenvolvimento, você pode ter, sim, 100 alqueires exportando suco para 40 países, por exemplo. Com constância. Com constância. Mas precisa preparar a terra, talvez... Então, tudo precisa colocar o foco. Tudo que é grande um dia foi pequeno. A Apple nasceu numa garagem, a Microsoft numa garagem. É uma potência hoje, mas nasceu pequeno. O grupo que eu dirijo nasceu num quarto. Então, mas teve um foco, um trabalho. Então, para mim, o grupo, a Apple... Por exemplo, quando você pega a garagem da Apple, para mim, é a manga. Entendi. É a manga. Só que se você perguntasse para Steve Jobs lá 30 anos atrás, olha, o que vai ser daqui 30 anos? Ele não ia falar para você que ia ser uma empresa de 2 trilhões de dólares. Não. Mas ele acreditou, teve fé e trabalhou e construiu. E eu digo para todas as pessoas que estão aqui, meu amigo, você pode o que você quiser na sua vida, desde que tenha fé, determinação, e aí vem as outras palavras que o Everton colocou aí, né? Constância. Constância. Constância é a ponte que liga os objetivos com as realizações. Constância é uma ponte. Imagina que você está na marginal, você quer ir de um lado para o outro. Essa ponte tem um nome, chama constância. Sem constância, você não transforma objetivos em realizações. Você para no meio nas dificuldades. Aí não constrói. E as pessoas apoiam, Paulo, no início? Não, porque as pessoas não têm a visão, só têm a vista. Esse é o problema. Quem não tem visão, é por isso que você tem que envolver as pessoas. Por exemplo, eu comecei um projeto diferente, uma construtora nos Estados Unidos. Primeira coisa que eu fiz, envolver a minha esposa. Levei ela para conhecer os terrenos, etc. Para quê? Para ela compartilhar comigo a visão. Sim. Porque se não compartilhar a visão, tem dificuldade. Então, o empresário, o pai de família, precisa comprometer a sua família, a sua empresa na visão. Porque senão as pessoas vão ter só vista, olhar e não vão enxergar. Paulo já comprometeu a esposa, né? Pra já começar. E aí ela ajudou, aprimorou, ela até aprimorou a visão. Isso é que é importante. Tudo nasce de uma visão, né? Você imagina, né? Você não acredita que o mundo foi construído com uma visão? Será que tudo foi feito sem planejamento, sem estratégia? Não foi. Fazejamento Então, não foi, né? não foi. Você vê que foi tão planejado que
nos dias da criação teve uma sequência. E ele nem trabalhou sozinho. Isso Não que é interessante trabalhou. falar. Não. Então, peraí. E aí eu sempre falo com as pessoas, né, sobre visão, planejamento. Eu falo, olha, vou fazer uma pergunta para você. Pega, por exemplo, Vou falar, você vai construir um prédio, Matheus ou Everton, você vai construir um prédio. Sim. Eu tô te cedendo aqui 300 pedreiros, 2 mestres de obra, 2 engenheiros. Só que é o seguinte, você vai construir o prédio, só que você não tem planta. Não constrói. Mas você está o canteiro de obra lá agora e todo mundo te esperando para construir o prédio, Everton. Não e você constrói, E aí, vai construir o quê? Não constrói, não tem direcionamento. Vai acabar o material e não vai ficar pronto o Não, prédio. nem vai acabar o material, porque o pedreiro já vai querer cavar o alicerce, né? O engenheiro vai estar pedindo a planta para você. Vai ter briga, Everton. E o servente já vai estar pensando na hora do almoço. Então a gente tem que estar muito claro isso. Então, por que muitas pessoas e empresas não têm um planejamento? Muitas, Paulo. Se para construir... O que é mais importante? Construir o prédio ou a nossa vida? A nossa vida. Nossa vida. Então, se as pessoas não têm um plano para suas vidas, se para fazer um prédio tem que ter um plano, imagina para as nossas vidas. Exato. E as empresas, que muitas vezes trabalham aí sem um plano estratégico, sem uma definição clara do que querem. Porque quando você constrói uma visão e compartilha essa visão com todas as pessoas que te ajudam, a tua força triplica, quintuplica e tem todo mundo caminhando na mesma direção. Esse é o problema. Carece visão. Quem não planeja, eu posso considerar um empreendedor? Pode, mas com deficiência. Ou com falência? Pois é, tem grande chance. Porque aí muita gente fala assim, mas eu planejo, não dá certo o que eu planejo. Quando chega na prática, então o seu planejamento foi muito ruim, né? Porque o planejamento não é para quando chega na prática dar tudo diferente. Então não é planejamento. Ele já faz parte do dar certo. Você imagina a pessoa dizer assim, vou montar um planejamento com a margem de erro de 80%, para mais e para menos. Não dá, não tem como. Isso não é planejamento, é um chute, né? É um chute. É por isso que o grupo cresceu na pandemia, né, Paulo? Você falou isso antes, eu achei genial, assim, porque as empresas tentaram sobreviver e o grupo, né, as empresas do Paulo cresceram. Sim, porque 2 anos antes, Matheus, a gente já via essa movimentação da dinâmica de vendas, por exemplo, à distância, né? Isso Sim. é uma realidade. E a gente começou a preparar toda a empresa para vender à distância, sem ter que ir presencialmente, e com isso eu consigo ter uma abrangência geográfica maior. Então, quando chegou a pandemia, a gente já estava com os motores ligados a pleno vapor. Então, até aumentou demais porque todos os empresários viram a necessidade de investir no digital. Perfeito. Então é isso. O empresário ele tem 2 funções. A primeira é construir uma visão clara com a sua equipe e segundo é a construção da sua equipe. O empresário tem compromisso com 2 coisas: construção da visão e da equipe. E colocar as pessoas no lugar certo. No lugar certo. Isso e sempre está procurando motivar essas pessoas. Lia Coca foi um grande executivo de uma montadora. Sim. Lia Coca diz o seguinte: o trabalho do empresário é realmente manter as pessoas energizadas. E quando que as pessoas ficam energizadas? Quando elas estão na posição certa, na empresa certa, com perspectivas de crescimento. O empresário ele tem que ser uma bateria. É o dínamo, né? É o dínamo. Ele tem que ser aquela carga de iPhone. Não tem umas baterias que carrega 2, 3 iPhone? Tem. Sim. De onde ele passa, ele carrega todo mundo de energia. Esse é o papel do empresário. Ele é um energizador de pessoas. Verdade. Ele é um entusiasta, ele é um visionário, é um construtor. É uma pessoa que irradia energia e disposição para as pessoas. Perfeito. E integridade, Paulo? Integridade é a base de qualquer relação humana. Você faria alguma coisa com quem você não confia? Não. Jamais. Pois é. Você casaria com alguém que você não confia? Não. Construiria uma empresa? Esse é um ponto. O livro sagrado diz que o nome de uma pessoa é mais valioso do que prata e do que ouro. Então a integridade é o seu nome, é a sua palavra. Então isso tem muito valor. Você tem que ser o mesmo em qualquer lugar. Caráter, né? Até em hebraico é o quê? Ser o mesmo em todos os lugares, ter a mesma face. Então é importante, a integridade é a base, porque você pode construir projetos de longo prazo e as pessoas podem confiar em você. Perfeito. Pessoas sem integridade, elas não constroem, ninguém confia nelas. E as pessoas só fazem negócio com quem elas conhecem, gostam e confiam. Nós temos uma crise hoje no país de integridade? Temos uma crise. No Infelizmente, país ou no mundo? temos no mundo, mas mais acentuado em alguns países, especialmente países emergentes, da linha do Equador para baixo, tirando a Austrália, a gente tem alguma dificuldade sim. Por quê? Populismo, né? O governo que governa para jogar para a torcida e não o que é melhor para a nação. Então isso é complicado. Programas assistencialistas excessivos, né? Tudo para realmente ser eleito,
Né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Até mesmo para falar de política. Eu dirijo um grupo. Se eu dissesse assim, olha, todo mundo aqui, vamos dizer que a escolha do presidente do grupo que eu trabalho fosse por eleição dos funcionários. Sim. O primeiro presidente tem uma proposta. É o seguinte, vamos triplicar o salário, 60 dias de férias por ano. O segundo, olha, vamos, por exemplo, duplicar os salários, vai ter 60 dias de férias por ano e também vai ter 3 intervalos curtos de descanso. E vem o terceiro presidente e fala assim, ó, não vai ter nada, é meritocracia. Se você entregar resultado, você vai crescer na medida do seu talento. Talvez o terceiro não fosse eleito, porque não é popular esse discurso. Se a população fosse madura, ele seria eleito. Por isso que eu até defendo que para votar teria que ter habilitação, que nem para dirigir. Exato. Porque E para legislar também. Sim, Genial. eu acho que, por exemplo, a pessoa devia fazer um curso de gestão pública 2 meses para votar. Porque, então, vamos lá. O que acontece? O povo, quando falta cultura, quando precisa aprimorar, ele vota naquele que tem o discurso mais populista. Mas esse primeiro presidente que eu falei, o que acontece se ele triplicar os salários e dar 60 dias? Quebra a empresa. Quebra. E aí todo mundo sofre. Então, quando o país vota num governo populista que não está preocupado na estruturação de médio e longo prazo, o povo sofre. Então, nós temos que ensinar o povo para que ele possa escolher bem os dirigentes, né? Existe um texto que diz que o maior analfabeto que existe é o analfabeto político, porque mal ele sabe que da escolha dele vai ter problema em educação, saúde e tudo mais. Então tem que ser politizado para escolher bem, para esses dirigentes realmente governarem o nosso país de uma maneira correta. Então nós temos uma crise sim no Brasil, muito causada por questões que mesmo da nossa história, né? Sim. Se você pegar, por exemplo, a história do Brasil, a história você vê lá atrás que houve um golpe quando teve a República lá atrás. Você pega Dom Pedro II, era um cara extraordinário. Pega a história lá, um homem culto, dedicado, mas houve um golpe, teve um problema, então teve algumas situações, alguns desdobramentos, mas o Brasil é um país com muitas possibilidades, mas é preciso investir. E, olha, pasme, isso começa em casa. Civilidade não aprende na escola, aprende em casa. Antigamente tinha, né, o SPB, Pois Educação Moral e Cívica, isso acabou, Eu né? até ia pedir pro Paulo, né? Ele falou numa outra live dele que é 1 para 1.200 colaboradores e 1.200 para 1, né? Exato. Então a integridade tem que ser exemplo, né, Paulo? Voltando nessa parte do exemplo. Se você não tiver integridade, como é que vai? Você não consegue realmente, né? As palavras movem e os exemplos arrastam, né? Se você não tem integridade, você não consegue fazer com que as pessoas sigam você na essência, né? Sim. As pessoas não acreditam, as pessoas não dão o seu melhor, elas ficam com o pé atrás, né? Então, eu tenho uma felicidade muito grande de trabalhar num grupo que tem um turnover baixíssimo, porque as pessoas acreditam, elas são imersas numa cultura e veem resultado. Hoje, por exemplo, 95% dos líderes que nós temos no grupo foram formados dentro da empresa. Começaram conosco, Sim. lá na função operacional, e hoje são diretores, vice-presidentes e tal. Cresceram junto, então eu acho que isso é muito legal. Perfeito. Muito bom. Bom, vamos continuar aqui um pouco para a gente caminhar para o final do nosso bate-papo, que está excelente aqui, né? E eu quero entrar num tema aqui, Paulo, que você fala no seu livro também, entendeu? A relação entre o que você é, o que você pode fazer e o que você pode ter. Sim. É o to be, né? To do e to have. Exato. A gente, essa é a sequência certa, né? Ser, fazer e ter. E se você pegar uma pirâmide, por exemplo, a parte do ser é a parte que pega a base da pirâmide, é a que tem a maior área. Você é, por isso você faz e por isso você tem. E nunca o contrário. O ser é muito mais importante que o ter, né? Eu gosto de falar de um grande líder que teve aqui na Terra 2000 anos atrás, e nem estou falando de parte de religião, mas era um líder que era muito. Ele não tinha nem onde dormir. Não. Não tinha nem onde dormir, onde reclinar a cabeça. É verdade. Então, muita gente hoje fala em prosperidade, etc., e usa o nome desse líder, que é Jesus, mas não tem nada a ver. Jesus nunca pregou riqueza. Não. Ele pregou para você ser e não ter. Então, a pregação de Jesus era ser uma pessoa correta, íntegra, que contribuísse com os irmãos, que tinha um viés diferente. Então, as pessoas atribuem prosperidade, tantas outras coisas a esse grande líder, né?
Então, eu diria que primeiro seja alguém íntegro, correto, alguém confiável, alguém que realmente faz a diferença. E com isso, sendo isso, você vai conseguir fazer coisas bacanas. E como consequência, você vai ter coisas legais. O problema é que quando a pessoa quer ter sem ser, ela fica vazia, oca por dentro. E aí ela começa a ter algumas coisas e entra na área da ostentação, dessas coisas que não levam a lugar nenhum. Essa ostentação, e aí outras pessoas passam a acreditar que ter é mais importante que ser. E também querem seguir essas pessoas tendo aquelas coisas. E aí há uma inversão de valores. E sabe o que isso dá lá na frente? Tristeza, sofrimento e depressão. Para todos que fazem isso. O mundo tá carente disso. Tá carente. Então, sempre quando você escolhe o caminho errado, sabe o que está te esperando lá na frente? Tristeza, sofrimento e aflição. Exatamente. O preço é alto. E ranger de dentes. Né? E ranger de dentes. Esse que é o problema. Você né? sabe que existe um provérbio que diz que o sofrimento ele está preparado para o tolo. Ao passo que riquezas, honras e alegria aos sábios. Aos sábios. O que você acha, Everton? Do sofrimento está preparado. Já está preparado o sofrimento para o tolo. É porque o tolo pega o caminho mais difícil, né? Não é o caminho correto, tô falando mais difícil. Tem o caminho correto, tem o caminho mais difícil, tem o correto e tem o atalho. Sim. É isso que a gente tem que entender, Que é né? sustentável, né? O caminho mais difícil às vezes é penoso, né? Tem o correto, que ele vai ter uma curva ali, outra aqui, mas... E o tolo ele pega o caminho mais difícil, né? Ou pega o atalho. Então, nas duas ele toma pancada, né? E sofre. Perfeito. Né? A pessoa às vezes busca a solução da sua vida onde não tem solução, né? E se ilude, né? Se ilude, né? Cria uma ilusão. Exatamente. E sabe o que acontece? Aí entram os oportunistas. O que é o oportunista? Ele pega uma pessoa que está ali ainda sem... Não tem muito claro o que ele quer da vida ou como alcançar, e ele vende uma facilidade, né? É duro o que eu vou falar aqui agora, é pesado. Pode falar. É pesado, mas você pega o estelionatário, o que ele faz? Engana. Ele engana. Você pega um carro lá que está sendo anunciado a 100 mil reais, valor de tabela. O estelionatário fala assim, não, venda 40. Ele engana dentro daquilo que você quer e acredita. Exato. Esse que é o problema. Pela ganância, né? O estelionatário engana através daquilo que você quer e acredita. E você sabe que eu vi outro dia um cara de pau, um estelionatário cara de pau, falando pro delegado, doutor, minha profissão só existe... Profissão, hein? Porque existe gente que quer vantagem. Se as pessoas não quisessem vantagem, minha profissão não teria. Então, o que acontece? Aí entra o cara lá fazendo uma oferta de um produto, um serviço, que é um atalho. E aí o que acontece? As pessoas que estão perdidas compram aquilo, acreditando que aquilo vai causar uma grande transformação. Mas, olha, não se iluda. Tudo nessa vida que vale a pena é conquistado através de trabalho e dedicação. Não se iluda. Nada nessa vida que vale a pena é conquistado, conseguido sem trabalho e dedicação. O mundo foi estruturado assim. Aliás, né, nós sabemos que o Criador do mundo trabalha até hoje muito para manter tudo isso funcionando. Bastante, Muito. Né? Bastante. Então as pessoas precisam ter isso muito claro nas suas vidas. Não se iludir. Quer crescer na vida? Estude, trabalhe. Para com essa coisa de empreendedor, ser empresário. Olha, isso não é para todo mundo. Às vezes a pessoa vai ser muito mais feliz tendo uma profissão A, B ou C. Felicidade não tem a ver com ser empreendedor, ser milionário. Pelo contrário, se você não está preparado, você vai cair numa depressão, você vai ter problema. Até porque empreender tem os seus riscos, né? Muito riscos. Tem renúncias, né? As suas renúncias, tem os seus desafios. Renúncia, Paulo. Você ficou sem ver a família há algum tempo? Sim. Eu diria que todo projeto de sucesso é renúncia por uma paixão, né? Sem dúvida nenhuma. Na casa da minha avó, tem lá as fotos de família e tal. Nos aniversários eu apareço em poucos. Aí outro dia perguntaram, cadê você? Eu falei, estava trabalhando. E tem os haters familiares? Tem haters? Tem, porque eles têm a vista, não a visão. É verdade. É a vista. Eles enxergam e querendo cuidar da gente mesmo. Sim. Eles enxergam, poxa, você está muito workaholic, você não está dando atenção, podia estar mais com seus filhos, ou isso, aquilo. Mas muitas vezes eles estão vendo essa situação e para quem olha assim de uma maneira crua e nu, pode parecer isso. Mas mas eu acredito no tempo de qualidade. Eu tô com meu filho, eu não tô jogando não tô no iPad, no iPhone, eu tô com ele. Perfeito. Qualidade é mais importante do que volume. Do que volume. Né?
Quer um exemplo? Pega um pratão de comida ruim pra caramba pra comer. A comida que não tá legal, o tempero, etc. Eu prefiro um pouquinho de comida com qualidade do que um pratão sem qualidade. Exato. Então é melhor poucos blocos de tempo em família com qualidade. Perfeito. Curtindo, interagindo, né? Tem um autor americano que fala sobre casamento e ele fala do tempo de qualidade. Sim, Às vezes enviar um buquê de flor é um tempo de qualidade. sim. Aquele minuto, aquele momento é um tempo de qualidade. Ou tá sempre junto e brigando toda hora, né? Aí é, Também não dá, né? aí é quando a sogra está envolvida, entendeu? Exato. Mas às vezes até lavar uma louça. Tô trazendo o âmbito de casal, que às vezes a pessoa Claro. não entende. O marido lavar uma louça para a esposa, não precisa estar conversando com ela, mas para ela é um tempo de qualidade. Claro. Né? E as pessoas não entendem, o familiar não entende a posição do empresário, né, Paulo? E as pessoas às vezes não se arriscam por pensar no que os outros estão pensando. Sim. Se ampara muito nos outros, né? E eu acho interessante isso, né? Porque é só você dosar o tempo e é difícil das pessoas entenderem, né? Os que entendem são bem-sucedidos. Outro dia minha mãe me perguntou, minha mãe que eu amo muito, disse, filho, você não acha que já tá bom? Pô, construiu várias empresas, um grupo com valuation bilionário e tal. Eu falei, mãe, eu não trabalho por dinheiro. Eu trabalho porque eu amo fazer o que eu faço. Eu quero construir, realizar, treinar. Eu sempre falo que eu acho que o meu trabalho, né? Eu sou um professor, um empreendedor de pessoas, depois de negócios. Então, sabe, é outra lição legal de empreendedorismo. Se você quer ter resultado, não foca em dinheiro, não. Foca em capacitar pessoas, criar produtos legais, faz o que você gosta e vai em frente. Você fala no seu livro projetos que geram benefício à vida de outras pessoas. Sim. É isso que está lá nos capítulos finais do livro. Projetos que vão mudar a vida de pessoas, né? Acho que quanto mais você transforma, mais você tem. Mas tem essa diferença também, né, Everton? Porque às vezes o empreendedor ele não explica para a família. Ele não envolve, como o Paulo falou aqui agora. Que é uma missão do empreendedor também, Eu acho né? que mesmo ele explicando, só os da casa que vão entender muitas vezes. Mas tem gente que nem explica. Né? Porque talvez está com o propósito errado, né? Tá indo atrás do dinheiro. Mas uma coisa é a família, outra coisa é parente, às vezes. A família, muitas vezes, como está um pouco mais distante, ele tem uma leitura e tal, sabe que você trabalha e tudo, mas a gente sempre procura trabalhar, compartilhar essa visão. Mas é que é a construção, né, de uma família, de um país. Sabe, todo o empreendedor deveria ser um idealista. Porque sem ser idealista você não teria tantas renúncias. Porque ser um empreendedor não é fácil, sabe? É você trabalhar nos primeiros anos do negócio aí, 14 horas por dia, 16 horas. Você vê o Elon Musk mesmo falando esses dias, as pessoas falam que eu tenho sorte, eu trabalho 7 dias por semana, 16 horas por dia, 365 dias no ano. Quer dizer, ele está num ritmo alucinante, né? Sim, alucinante. Insustentável. Né? Aí é que tá, tem que ver, será que isso é sucesso? Né? Ou é fuga, né? Pois é, ou é fuga. Porque é aí fuga. Eu acredito muito numa abordagem equilibrada. Você tem que ter tempo para cada coisa, Sim. tempo de qualidade. Não adianta você ir muito para uma ponta e esquecer a outra, e aí você não vai ser feliz. É isso aí. Perfeito. Muito bom bate-papo. Paulo, estamos chegando no final aqui do nosso bate-papo e a gente queria... Tem mais, pode ter Vai mais. ter hein? mais, né? Vamos ter mais episódios aí, pode ter certeza, né? E nós queríamos aqui bater um papo assim, você vai se definir com algumas palavras, né? Sim. José Paulo. Um pai de família, um profissional e um servo de Deus. Trabalho. É a porta de entrada para a realização dos sonhos. Fé. É a base da vida. Transcendência. É perspectiva maravilhosa do futuro. Resultado. Tudo tem que ser feito com base nele. Amizade. Uma boa amizade é mais importante do que um irmão. Amizade no trabalho. Eu faço amigos no trabalho, não trabalho com amigos. Esperança. Esperança é algo que é a última que morre, mas antes dela vem a fé. Sonho. É aquilo que move as pessoas para um dia melhor. Sonho do José Paulo. Construir um legado que possa ser vivido por gerações futuras pelo meu mestre Senhor Jesus Cristo. Casamento. É a base da felicidade aqui na Terra. Melhor livro. Bíblia. É isso aí. Pessoal, estamos hoje aqui com José Paulo Pereira, CEO do Grupo Ideal Trends, uma pessoa espetacular. Teremos outros episódios e ele vai deixar uma mensagem para nós aqui, para finalizar,
e depois o Matheus se despede desse programa tão bom, que foi o primeiro Idealcast nosso aqui. Muito obrigado, José Paulo, pela sua presença, e a gente vai ter mais momentos assim. Obrigado a você, Paulo. Everton. Obrigado, Matheus. Uma honra ter você aqui. Vamos fazer mais, né? Com outros temas, outros bate-papos. O Paulo aqui que é CEO de um grupo, agora está entrando no mercado de educação, tem negócios digitais. Saúde. Tem tudo que o povo precisa e de verdade, né, Everton? É de Vamos verdade. agradecer. Tá? Portas abertas sempre para o Idealcast. Pode encerrar aí, Paulo, com uma frase. Bom, eu quero dizer o seguinte, você é alguém que foi feito para o sucesso. Não sei qual é o seu projeto, não sei como é que está a tua vida, a sua situação, mas tenha certeza absoluta que você tem tudo o que precisa para você ter muito sucesso no seu trabalho, na sua vida, em todas as coisas. Acredite em você, acredite na sua família, acredite no seu país, acredite que tem um Deus que criou tudo para que tudo dê certo e certamente você vai ter muito sucesso em tudo que você fizer. Pessoal, chegamos ao fim do primeiro Idealcast aqui com José Paulo Pereira. Foi muito bom o bate-papo, um bate-papo com falamos de várias coisas, de empreendedorismo, de vida, de fé, de Bíblia. E eu quero agradecer aqui a Escola do Pensar, que nos deixou aqui à vontade, numa estrutura maravilhosa com seus colaboradores. Pessoal, muito obrigado. Você que quer conhecer um pouco mais sobre o Grupo Ideal Trends, acesse o nosso site, acesse também as mídias sociais do José Paulo, José Paulo Guite. Você vai ver ali também um conteúdo maravilhoso, ok? Me despeço aqui, desejando a você bênçãos e um beijo no seu coração e até mais.